Fala galera, beleza? Show de bola, meu povo. Vamos estudar aí o SGBD Oracle, né? O modelo relacional, o banco relacional da Oracle, pessoal. Vamos falar aqui de um dos principais conteúdos quando se cobra SGBD Oracle, né? Vale primeiro a ressalva de que o conteúdo, qualquer SGBD que se for estudar, o conteúdo tende a ser infinito, porque a própria documentação daquele SGBD é extensa demais. As bancas podem, né, infelizmente, explorar qualquer daqueles conteúdos da documentação, mas nós vamos seguir aqui a abordagem de afunilar aqueles temas principais, aqueles mais cobrados. E aqui no caso específico do Oracle, a arquitetura, né, quais são os componentes, como que é formado, como que são organizados os dados, é um dos temas mais cobrados nas questões. Então vamos lá entender aí a arquitetura do Oracle, né? Então olha lá, um servidor de banco de dados é a chave para o gerenciamento de informações, né? Ele vai gerenciar de forma confiável uma grande quantidade de dados no ambiente multiusuário, para que esses usuários consigam acessar, né, simultaneamente esses dados. Afinal, um banco de dados ele não é específico necessariamente para um único usuário ou para um único grupo de usuário. Não, vários usuários, vários grupos de usuários podem, né, precisar acessar aquelas informações presentes naquele banco de dados. Então, o SGBD, né, ele vai fazer esse meio de campo aí, preservando todas as características importantes do banco de dados. Inclusive, ele vai impedir o acesso não autorizado, trazendo soluções, inclusive, para a recuperação de falhas. Então, o servidor Oracle, SGBD Oracle, ele vai trazer aí essas possibilidades de armazenamento, de gerenciamento e de, inclusive, aí, recuperação de falha e controle de acesso ao banco de dados da Oracle. Beleza? Pessoal, o servidor, né, de banco de dados da Oracle, ele é composto por duas entidades. Nós temos a instância e o banco de dados em si, né? Então, o que é um, o que é outro? Vamos entender. A instância são as estruturas de memória e os processos. Então, as estruturas de memória que vão ser utilizadas aí pelo SGBD e os processos que cada um vai ter sua função dentro dessa sistemática de gerenciamento de informações. E o banco de dados são os próprios arquivos. O banco de dados são os dados armazenados em si, né? Então, o banco de dados é um conjunto de dados relacionado que tem alguma finalidade específica. Então, esses dois componentes aí do servidor Oracle, eles são separados, né? Mas são conectados. Então, nós temos aqui nessa imagem, né? Nós temos aqui a instância, ó, veja a representação da instância. Nós temos aqui, né, as estruturas de memória, a SGA, a PGA, mas vamos entender isso aqui com calma. Tem os processos PMON, SMON, RECO, etc. Isso é a instância. E o database, que é o banco de dados, está aqui, ó, são os arquivos, onde de fato ficam armazenadas as informações, beleza? Então essa é a estrutura aí geral, né, do Oracle. E aí vale ressaltar que um banco de dados nós podemos entender ele em duas perspectivas. Na perspectiva física e na perspectiva lógica. Na perspectiva física, pessoal, aqueles são os dados, né, conforme eles são visíveis lá no nível do sistema operacional. Ou seja, é lá no nível mais baixo, tá? Então quando a gente pega, por exemplo, o utilitário do sistema operacional, lá no caso do Linux LS, que é para listar os arquivos, ele vai listar os arquivos e os processos que estão no banco de dados, mas é para nível de gerenciamento de sistema operacional. Ou seja, o sistema operacional, né, é o software base de qualquer sistema computacional. Então, quando você está falando de arquivos nessa visão, está falando de arquivos ou dados físicos. Já os dados lógicos ou arquivos lógicos ou estruturas lógicas são aquelas que são significativas para o banco de dados. E a gente pode dar o exemplo da principal estrutura do modelo relacional, que é a própria tabela. Então, no modelo relacional, a tabela é a principal estrutura aí, a lógica, né? Ela é significativa para o banco de dados. Pode ser que lá internamente, né, seja armazenado de outra forma aqueles dados, sejam armazenados de outras formas, mas visualmente e organizacionalmente para o SGBD, aqueles dados são organizados como uma tabela. Então, todo o acesso, inserção, alteração é feita considerando como se eles fossem as tabelas. Internamente, o SGBD pode armazenar aquilo ali, né, lá no monte de dados, como uma lista, como uma pilha, qualquer estrutura que possa ser utilizada. Mas, do ponto de vista lógico, é uma tabela, por exemplo, no caso do modelo relacional. Nós temos também outras estruturas, que são os índices, né, etc. Então, nós temos lá as instruções SQL, pode listar essas tabelas,
E o utilitário do sistema operacional não pode, né? Então não são significativos para o sistema operacional. O sistema operacional não entende, né, tabela, ele entende ali arquivos, ele atende diretórios, ele entende processos, que são os dados físicos, beleza? E o Oracle, ele organiza então os dados nessa sistemática, né, considerando aí tanto arquivos lógicos quanto arquivos físicos nessa organização aqui que é fundamental que você saiba, porque são muitas questões que cobram simplesmente essa estruturação aqui do Oracle. Então, pessoal, olha só. O Oracle ele vai alocar, né, o espaço lógico para todos os dados no banco de dados. Então, o banco de dados vai ter todos os dados daquele contexto, obviamente, né? E aí nós temos as unidades lógicas de alocação, que são os data blocks, ou blocos de dados, ó, Oracle Data Block, que são organizados em extensões, extents, segmentos, por fim, em table spaces. Table space, unidade lógica. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas só para que você entenda, né? Então, de forma lógica, nós temos as table spaces, que são divididas em segmentos, extensões e Oracle Data Blocks, né? Ou blocos de dados do Oracle, tá? Isso de estruturas lógicas. Mas nós temos também a estrutura física. Um table space, por exemplo, ele é composto, né? Ele é composto por vários data files, vários arquivos de dados, tá? Então os dados são de fato armazenados nos arquivos de dados. E esses arquivos de dados são formados por blocos do sistema operacional, né? Ou blocos aí OS, né? Operational System. Então essa é a estrutura de organização do Oracle. Lógica e a relação dessa estrutura lógica com a estrutura física. Então perceba que uma table space é formada por vários segmentos, aqui é a notação de pé de galinha, né? Segmento, ó, vários extents, vários Oracle Data Blocks. Um table space vai conter vários data files, de forma física, né? Um data file vai conter vários blocos de sistema operacional. E veja que um data file pode estar associado a várias extensões, por exemplo, tá? Então essa é a forma de leitura das estruturas de armazenamento do Oracle. Mais especificamente em relação às estruturas lógicas, né? Então nós temos aqui, ó, as table spaces, pessoal. Temos aqui as table spaces system, users, sysalks, né? Essas table spaces, cada uma delas vai ser formada então por segmentos. Cada segmento desse vai ser formado por extensões e cada extensão vai ser formada por blocos. Então é importante entender essa sequência. Table spaces, segmentos, extensões e blocos aí do Oracle. Um pouquinho além aí, falando um pouquinho mais, né, sobre essas table spaces. Então ela é uma unidade lógica de armazenamento. Então, de forma lógica, os dados, né, estão armazenados no Oracle, considerando esse armazenamento nas table spaces, organizando esses dados, tá? Então você pode ter ali uma table space para as tabelas, outra table space para os índices, você pode ter uma table space para cada tipo de estrutura daquele seu banco de dados. Logicamente, a gente fala que é uma coleção de segmentos, né, conforme a gente viu aqui, ó. E fisicamente é uma coleção de arquivos de dados. Né? Então você pode entender dessas duas formas. E nós temos algumas table spaces que são consideradas principais já no SGBD Oracle. Né? Nós temos a System e a Sysalks, pessoal. Essas duas, tá? Essas duas, elas já são criadas por padrão. Então, no mínimo, um banco de dados, quando ele é criado no Oracle, ele já é criado contendo essas duas table space. Essa informação é relevante porque ela cai em prova. Então, System e Sysalk são as table spaces que são obrigatórias, né, no banco de dados do Oracle. Então, a System ela vai conter o dicionário de dados e todas as informações sobre os objetos, né, do banco de dados, armazenando informações que são importantes para o gerenciamento desse banco de dados. A Sysalk ela é auxiliar da System, né, meu povo, e tem as tabelas usadas ali pelo próprio banco de dados, aquelas tabelas que o próprio banco de dados vai utilizar. E outras também que normalmente podem ser criadas por padrão, né? A users, a ando e a temp. Podem ser criadas por padrão, mas ressalto que essas são obrigatórias, né? Essas aqui são obrigatórias. Então, a users é usada aí como padrão para os usuários, né? A undo é para recuperação de transações incompletas ali, do sentido de desfazer ou abortar operações que não foram concretizadas, e a temp é para tabelas temporárias, né, como o nome aí é bem intuitivo, beleza? Então isso são informações aí relativas a table spaces. Avançando, então, nós temos os segmentos, né, os segmentos, que são ali um grupo de extensões, né, que seria o próximo nível, que vão ter um objeto
de banco de dados tratado como uma unidade. Aí pode ser uma tabela, pode ser um índice, né? Então, cada segmento vai representar um desses objetos ali, né? Dizemos, né, pessoal, que essa é a menor unidade com qual o usuário final do banco de dados vai lidar. Porque um usuário de banco de dados, ele se relaciona com quem? Com tabela, ele se relaciona com índice, né? Ele se relaciona com essas estruturas lógicas. Então, daí para baixo, não, daí para baixo é a organização do próprio SGBD. Mas o usuário do SGBD, né, quem utiliza ali o SGBD, ele vai trabalhar ali com os segmentos. A que faz sentido para ele é até o segmento. E esses segmentos podem ser de vários tipos. Normalmente ele pode ser segmentos de dados, que vão armazenar as próprias tabelas, segmentos de índices, para armazenar os índices, pode ter um segmento temporário, né, para armazenar alguma instrução SQL, e depois vai ser descartada, né, e os segmentos de rollback, né, que vão permitir aí o desfazimento de operações não concretizadas, aquelas transações que não forem confirmadas, né. Então nós temos aí manuais no System e também temos ela de forma automática no Undo Management, quando a gente trata do rollback do tipo undo, beleza? Então nós temos esses tipos de segmentos aí no Oracle. As extensões, né, as extents, próximo nível de agrupamento lógico, ela tem ali um ou mais blocos de dados, né? Um ou mais blocos de dados, de forma a fazer essa organização lógica. E quando você precisa de mais, quando o objeto é expandido, né, você precisa de mais espaço, aquele objeto então recebe mais uma extensão, né? Você vai agregando extensões então. Lembra aqui, ó, o segmento não é uma tabela, por exemplo, então se você tem um segmento que é uma tabela, se aquela tabela precisa de mais espaço, então você adiciona e adiciona extensões àquele segmento, tá? E por fim, nós temos aí nas estruturas lógicas os data blocks, né? Os blocos de dados, que aqui de fato a menor unidade de armazenamento no banco de dados Oracle, né, pessoal? Menor unidade de armazenamento, lembrando, os segmentos são a menor unidade do ponto de vista do usuário. O usuário vai entender aquilo ali, vai entender tabela, vai entender índice, né? Mas do ponto de vista de armazenamento, né, de estrutura lógica, o data block é que é a menor unidade de armazenamento, né? Então você pode definir inclusive ali o tamanho desse bloco, tem parâmetros para que você faça isso, né? E que é o DB Block Size, e também tem alguns parâmetros ali para gerenciar espaço livre, como por exemplo o PCT Free e o PCT Usage, que aí você vai dizer ou a porcentagem de espaço livre, né, que você quer reservar, ou a porcentagem de espaço mínima, né, que um bloco vai ser utilizado ali para ser colocado, tá? E a organização do data block é essa, ó. Então você tem ali as informações de sobrecarga, cabeçalho comum e variável, diretório da tabela, diretório de linhas. Você tem ali o espaço livre, né, que você vai controlar através do PCT Free, e ali os próprios dados das linhas das tabelas. Isso aqui é um pouco mais avançado, um pouco mais técnico, mas só para a gente ter a noção aí de como é que é formado um data block no Oracle. E aí as estruturas físicas, né, pessoal? Nós chegamos então nas estruturas físicas. Essas organizações, então, né, nós temos ali os chamados arquivos. Então nós temos os arquivos que são chamados arquivos principais, que são os arquivos de dados, arquivo de controle e arquivo de redo-log, né? Esses três são obrigatórios, tá? Esses três são obrigatórios. E nós podemos ter outros tipos de arquivos também para o armazenamento físico dos dados aí no Oracle. Vamos entender cada um desses principais, tá? Então olha só, essas três aqui são as principais, né? São os principais arquivos, estruturas físicas, que são consideradas inclusive obrigatórias. Os data files, ou arquivos de dados, são de fato os nossos repositórios. Eles que vão possuir a informação dos dados, eles que armazenam os dados em si, né, pessoal? Então, você tem ali um data file, que ele é composto, né, fisicamente por vários blocos de sistema operacional, mas basicamente eles vão aí ser responsáveis por armazenar quem? Por armazenar os próprios dados, né? E você tem que ter pelo menos um por banco de dados, pelo menos um arquivo de dados para poder armazenar os dados. Se você não tiver nenhum, né? Se você não tiver nenhum, você não consegue armazenar os dados aí, pelo menos não no Oracle, né? Então, esses arquivos de dados são com essa funcionalidade.
Já ali os online Redo Log Files, né? Eles são os arquivos que vão registrar as alterações nos objetos do banco de dados. Então, se um objeto foi removido, se foi adicionado, se foi alterado, essas alterações, sua tabela, por exemplo, foi alterada, incluiu um campo na tabela, então essas informações vão ser guardadas, né, no online Redo Log File. E ele vai servir para a recuperação de falhas, porque se eu sei, olha, adicionei tal campo, reduzi isso, removi isso, alterei isso, então eu consigo depois recuperar as coisas, tá? E aí, no caso, nós temos pelo menos dois no banco de dados, né, por questões, inclusive, né, de redundância, porque se um arquivo falhar, o outro arquivo estará lá, né? Então, pelo menos dois aí, para que você garanta essa recuperação em caso de falha. E o control file, que é quem vai registrar a estrutura do banco de dados, pequeno arquivinho binário, né? Para que o banco de dados consiga iniciar, arquivo de controle, para que o banco consiga iniciar e operar, né? Então vai registrar ali toda a estrutura do banco de dados, fundamental para a operação bem sucedida, e você só tem um por banco de dados, que é ele que tem todas as configurações necessárias, né? Nome dos arquivos, registro da teoria de criação do banco, o nome do banco, informação das table spaces, o histórico de log, né? O número de sequência do log, a informação de checkpoint, o ponto de verificação, tudo ali, né, vai estar nesse arquivo de configuração que vai estar sendo atualizado automaticamente pelo Oracle para que você consiga então executar o banco de dados sabendo as estruturas daquele banco de dados, beleza? Então são essas três principais estruturas. Além delas, pessoal, nós temos outras. Além dela, nós temos outras que de vez por outra podem aparecer em prova. Então vamos lá. O Archive Redo Log Files é uma cópia offline do Redo Log Online. Então nós temos aqui o Redo Log Online e você tem uma cópia, né, offline, uma cópia offline desses arquivos. Parameter File, que são arquivos de configuração de parâmetros, né? Você tem ali o P-File, que é o arquivo texto no cliente, ou o SP-File, que é o arquivo binário no servidor. Você tem ali o Alert and Trace Log Files, que são as mensagens de erro, né, ou alerta. Você tem aí o Alert Log File, que é para mensagem de estado de rotina, condição de erro, e o Trace Log File para processo em background. Os arquivos de backup são as cópias de segurança. Você pode criar ali com a cópia do sistema operacional ou utilizando aí o utilitário Recovery Management, né, o RMAN. O Oracle Management File, que são automatizar a criação e remoção de arquivos de dados. E os arquivos de senha aí para autenticação dos administradores do sistema. Tá? Então é bom ter uma noção de para que esses arquivos servem, mas os três principais são esses aqui, até porque são obrigatórios aí no sistema, beleza? Ok, entendemos então as estruturas de armazenamento lógicas e estruturas físicas do Oracle. Outro ponto bem importante ainda em relação à arquitetura é a questão do gerenciamento de memória. Como é que o Oracle faz o gerenciamento de memória? Para isso ele tem duas áreas importantes, a gente vai ver que existe uma terceira, mas são duas áreas bem importantes, que é a SGA e a PGA. Né? A SGA é essa área de dados alocada para a instância do Oracle. Né? Lembra que a instância do Oracle é aquilo que inclui a estrutura de memória e os processos? Então, a SGA é alocada então para essa instância. E a PGA é privativa para o processo de cada servidor, né? De cada servidor. E eles rodam ali, geralmente, também, né, são utilizados pelos processos que rodam em segundo plano. Vamos explodir um pouquinho mais, entender um pouquinho mais então, essa diferença da SGA para a PGA. Olha lá, a SGA, pessoal, System Global Area, né, a área global do sistema, ela é uma estrutura compartilhada de memória para uma instância do Oracle. Então, está lá uma SGA e ela é compartilhada pelos usuários aí daquela instância do banco de dados. Então, quando você inicia o Oracle, né, a memória vai ser alocada ali para a SGA com base nos valores que você definiu ali nos arquivos de inicialização. E você tem inclusive arquivos, parâmetros que pode definir isso, né? Ó, XGA Max Size, que é o tamanho máximo das áreas. Você tem ali o SGA Target, que é o total da memória alocada para a instância. O Memory Target, a partir do Oracle 11, né, que equilibra a memória entre a SGA e a PGA. E essa memória, né, essa estrutura de memória, ela é formada por chamado grânulos. Aí você pode ali definir grânulos de 4 MB até 16 megas, né? Você pode definir esses grãos aí também para a SGA, tá? Então, o importante aqui da SGA, o principal, é saber que ela é uma estrutura compartilhada para aquela instância do Oracle, para aqueles vários usuários daquela instância do Oracle. Nessa SGA, pessoal, nós temos, tá, algumas seções
que são importantes, aqui avança um pouquinho, mas como algumas questões cobram, então a gente traz aqui essa organização dessas seções da SGA. Então nós temos lá buffer cache, que são os blocos de dados recentemente lidos, alterados ou adicionados, né? Fica no buffer ali, fica no cache, né? Então você tem essas instruções que foram recentemente realizadas, ficam lá nesse buffer cache. A shared pool, dividida aí em library cache, que são as informações da instrução SQL ou PLSQL que foram executadas, e o dicionário, né? O cache do dicionário, que são as colunas da tabela do dicionário de dados. O redo log buffer, que são as alterações mais recentes efetuadas no bloco de dados. A large pool, que são as transações que interagem com mais de um banco de dados, aquelas consultas paralelas, operações paralelas de backup e também a restauração do RMAN. A Java pool, para códigos específicos Java e seção de usuário. E os streams pool, que são dados e estruturas de controle para oferecer suporte para o Oracle Streams, tá? Isso é a SGA. A PGA, né, pessoal? A PGA, ela é aquela área de memória privativa de um processo, né? Privativa de um processo. Não é aquela área compartilhada entre a instância toda. Compartilhada entre a instância toda é a SGA. A PGA é privativa para cada processo. E essa organização, ela depende da configuração. Você pode fazer ali uma configuração de servidor compartilhado, né? Quando você tem uma conexão compartilhada por múltiplos usuários. Nesse caso, é a SGA que vai armazenar a informação de exceção. Agora, quando você faz a configuração para um servidor dedicado, aí cada usuário tem sua própria conexão e é a PGA que armazena as informações de sessão. Beleza? E também temos uma terceira estrutura de memória, que seria ali a Software Code Areas, né? A SCA, que vai armazenar os arquivos executáveis do Oracle que estão em execução ali naquela parte da instância. Basicamente é isso aí, o S Software Code Areas, beleza? E um terceiro ponto bem relevante também ainda na arquitetura é a questão dos processos, pessoal. Algumas questões cobram, né, quais são os processos aí do Oracle, tá? Em um pouco menor de incidência em relação aos dois que a gente falou anteriormente, né? Mas é importante também que a gente saiba quais são os processos que são realizados aí na instância, né, do SGBD Oracle. E aí são esses os principais processos, tá, pessoal? Vamos lá entender então, ver, né, de forma geral cada um deles. Nós temos ali o SMON, que é o System Monitoring, que vai executar recuperação de falhas na instância, aplicando a entrada dos arquivos de redo log online, né? Vai montar e abrir o banco de dados e organizar os espaços livres também. Ele vai monitorar então o sistema, né, pessoal? Vai organizar o espaço dos arquivos de dados. Nós temos aí o PMON, né, que é o Process Monitor, então monitoramento de processo, esse aqui é o monitoramento de sistema, esse aqui é o monitoramento de processo. Vai limpar o cache do buffer e todos os outros recursos que o usuário estava utilizando antes da falha e vai recuperar processos de usuário. Então tem a ver com recuperação de processos de usuário. Nós temos ali o DB Writer, né, o Database Writer, que vai gravar os blocos de dados novos ou modificados lá no buffer cache para os arquivos de dados. Nós temos o Log Writer, que é quem vai gerenciar o arquivo de redo do log buffer. Nós temos o ArcN, meu povo, o ArcN, né, que vai servir aí como arquivador, né, o Archiver Process, que vai copiar os redo logs no diretório de destino, então vai fazer uma cópia desses redo logs. Nós temos ali o CKPT, que é o checkpoint, né, que vai ajudar no tempo, reduzir o tempo necessário para a recuperação. Ele vai definir ali o momento, né, um ponto no espaço e no tempo em que as coisas serão recuperadas e como é que elas estão. O RECO, que é o Recover Process, que vai tratar das falhas de transações distribuídas. E o MMON, né, o MMON, que é o Manageability Monitor. Enganchou o inglês do professor, mas é lá a ativação aí das grandes recursos de automonitoramento e autoajuste, né? Eu sei que são muitas informações, mas como eu falei para vocês, né, aqui é só um recorte do Oracle, né? Quando a gente vai pegar aí livros ou a própria documentação do Oracle, elas têm milhares de páginas. Então a gente faz aqui o recorte daquilo principal. É importante ter uma noção de para que servem cada um desses processos, tá? E aí, ainda aqui falando em arquitetura, mas para fechar, é uma parte aqui que eu diria que é até um pouco mais tranquila, né, digamos assim, pessoal. Nós podemos falar de particionamento de tabelas e índices no SGBD Oracle.
esse tema ele é um tema bem tranquilo, porque você tem que fixar ali quais são as possibilidades, e ele costuma ser cobrado em algumas boas questões, tá? Então tem um excelente custo-benefício o estudo aí das tabelas e dos índices particionados. Porque você pode, né, pegar ali uma tabela muito grande, um índice muito grande, então você vai precisar de repente dividir essa tabela, esse índice em locais diferentes, tá? Então olha só, pessoal, em relação às tabelas, nós temos 3 tipos básicos e mais a composição entre eles. Então nós temos 4 possibilidades aqui, tá? Primeiro, nós podemos fazer a divisão das tabelas, a partição, né, com base no range, ou seja, na faixa de valores. Então você vai estar lá no site, por exemplo, eu quero particionar os clientes que entraram até data X, vai para o grupo 1, depois da data X, vai para o grupo 2. Então você veja que você pegou uma faixa de valores, um intervalo de valores para dividir as tabelas. Então aquela tabela, né, que tem às vezes 1 milhão de registros, vai ser dividida em duas de 500 mil registros, por exemplo, né? Pode ser número diferente também, não tem problema, pode ser um de 300 mil, outro de 700 mil, não tem obrigatoriedade de ser igual. Mas você pode fazer essas partições. Então, vou pegar a divisão das minhas vendas com base nos trimestres. E aí eu vou particionar essa tabela, então, com base nesses trimestres, tá? Do tipo lista, né? Do tipo lista, você vai trazer ali grupos de valores distintos. Então, você pode pegar lá partição para regiões do país, por exemplo. Eu quero a partição Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Então, você vai pegar uma lista de grupos de valores e cada um daquele vai estar naquela lista. Né? Então, o registro, né, for do Nordeste, ele vai ficar na tabela, na parte da tabela, né, na partição da tabela que está colocando ali os dados do Nordeste. Do tipo hash, a distribuição do tipo hash é com base no algoritmo de hash. Né? Você vai especificar uma coluna ou algumas colunas que vão ser utilizadas para fazer essa atribuição. Você não vai atribuir explicitamente a partição e aí o próprio algoritmo de hash vai fazer a distribuição dos registros. E o composite ou composto que vai juntar, né, combinar aí esses tipos. Pode ser lista-lista, lista-hash, né, hash-hash, etc. Ele pode combinar aí essa galera, tá? E para os índices também temos estruturas de partição. Nós temos ali 3 estruturas de partição dos índices. Os índices locais, né, pessoal, que tem o índice ali, uma tabela particionada que vai ser acoplada a uma tabela particionada subjacente. Então você tem aí 2 tabelas particionadas na brincadeira que vão herdar a estratégia de particionamento da tabela. Então, se a tabela foi particionada de uma forma, o índice vai ter aquela estrutura correspondente, né? O índice particionado global, né? Particionado global, tanto faz a tabela foi particionada ou não, aqui você pode trazer um particionamento diferente para o índice. E os não particionados globais, em que a estrutura do índice é não particionada, né? Então, mesmo que a tabela seja particionada, o índice não é, tá? Então tem essa relação aí de organização. Bacana? Beleza? Show de bola? Meu povo, então é o seguinte, nós vimos aqui, né, a arquitetura do SGBD Oracle, que nesses pontos que a gente viu são aqueles que são mais cobrados em questões de prova.